E aí, quinto ano, tudo bem? Quinto ano, a gente está aqui para a nossa aula de Geografia dessa terça-feira. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente já estudou. Vai ser uma revisão para a prova que vocês vão fazer hoje. Lembre-se, a prova está disponível lá no Plural. Vocês vão ter das 7 da manhã até as 23h59 nesse mesmo dia, né, de terça-feira, para poder fazer a prova, tá? Então não se esqueçam e não percam o prazo, ok? Mas então vamos lá para a nossa revisão. A nossa revisão, né, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o café, que o café quando ele chega na região sudeste. Até o final do século XVII, né, os bandeirantes paulistas, eles vão encontrar ouro em Minas Gerais. Quando isso acontece, vai atrair muitas pessoas, né, de outras regiões do Brasil, até mesmo de Portugal, né, para essa região. E isso vai fazer com que surgissem vilas que mais tarde iam se transformar em cidades. O surgimento, né, dessas novas vilas, ela fez com que se construíssem novos caminhos, novas estradas, tanto entre novas vilas, como entre as cidades mais antigas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo isso vai alterar bastante a paisagem da região, principalmente de Minas Gerais. Então, quando eles descobrem, né, o ouro aqui em Minas Gerais, lá no final do século XVII, isso, né, vai atrair muitas pessoas para essa região, né, aqui para Minas Gerais, e também vai fazer com que houvesse, né, muitas transformações na paisagem dessa região. Porém, a gente viu, né, que a economia no Sudeste, quando acaba, né, esse ciclo do ouro, ela vai dar uma baixada, ela vai dar uma diminuída. E ela só vai voltar a crescer, ela só vai voltar a florescer no século XIX, quando o café, uma planta que é originária lá do continente africano, ela vai chegar até essa região. Primeiramente, ela chega, né, na cidade do Rio de Janeiro, e lá, né, o café vai encontrar as condições necessárias para o seu cultivo. O que seriam as condições naturais necessárias? Vai ser altas temperaturas, chuvas abundantes no verão e um solo bastante fértil. Esses três fatores vão possibilitar o cultivo do café nessa região. Outro fator que também, né, vai impulsionar o cultivo do café vai ser que lá na Europa e nos Estados Unidos era moda beber café. Então eles compravam muito café do Brasil, tá? Então isso também vai impulsionar para que as pessoas plantassem o café. Com a expansão da lavoura pelo Vale do Paraíba, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, o produto passou a ser exportado e gerar riqueza para seus produtores. Então as lavouras de café, elas vão se expandir pelo Vale do Paraíba, pelo interior de São Paulo e pelo sul de Minas Gerais, que é aqui onde a gente está, né? E isso vai gerar muita riqueza para os produtores de café, né? Para quem tinha grandes plantações. Lembrando, né? Quando a gente olha essa imagem, vamos lembrar que quem trabalhava, né, no plantio, quem fazia todo o trabalho pesado, né, da produção de café, eram os escravos. Até que houvesse a lei da abolição da escravidão, quem fazia todo o trabalho pesado eram os escravos, ok? Além do mais, né, a gente vai ver que o Vale do Paraíba e as lavouras de café. Entre os anos de 1820 e de 1850, as plantações de café elas vão se espalhar em direção à província de São Paulo, penetrando no Vale do Paraíba do Sul, localizado entre as Serras do Mar e da Mantiqueira. Então a gente vai ver, né, que entre esse período de 1820 e 1850, né, o café ele vai estar se expandindo até a província de São Paulo. E ele vai se expandir pelo Vale do Paraíba do Sul, tá? Que fica localizado entre a Serra da Mantiqueira e entre a Serra do Mar. Então, lembrando que ele vai ser cultivado em terrenos íngremes, em terrenos, né, que tem um relevo íngreme, como se fosse, né, um morro, certo? Então, lembre-se, como ele vai ser cultivado nas encostas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, esse café ele vai ser cultivado em terrenos íngremes, terrenos, né, com morros. Então, eles vão ser plantados na encosta desses terrenos, nas encostas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. Lembrem-se disso porque isso é muito importante.
Olha só, essa imagem representa, né, como que era o relevo dessa região. Olha só, o relevo dessa região ele era bastante íngreme, ele tinha bastante morros. Além do mais, lembre-se qual era a vegetação natural dessa região. A vegetação natural que vai ser desmatada para fazer o plantio do café era a Mata Atlântica. Eles vão desmatar a Mata Atlântica, que era composta por árvores altas, próximas umas das outras, né? Uma bastante biodiversidade. Essa vegetação natural ela vai ser desmatada, né, para que se pudesse ser feito o cultivo do café. E lembrando que quem faz todo o trabalho pesado até o fim da escravidão, né, até a abolição da escravidão, eram os escravizados, ok? Aí a gente também, né, como a gente está falando sobre agricultura em terrenos íngremes e o café ele vai ser cultivado, né, lá no Vale do Paraíba, ele vai ser cultivado em terrenos íngremes, a gente viu que há uma maneira correta para se fazer esse cultivo, certo? A maneira correta para se fazer esse cultivo é utilizar a curva de nível, né? Então, quando a gente utiliza a curva de nível, olha só, acho que vai ficar mais fácil para vocês relembrarem, né? Relevos com declividade também podem ser utilizados para a agricultura. A melhor técnica para se plantar em relevos assim, sem prejuízo para o solo e para o meio ambiente em geral, é a curva de nível. Essa técnica consiste em criar nas encostas terraços que acompanham a declividade do relevo. As águas das chuvas, em vez de escorrer pela encosta, penetram no solo, minimizando a erosão. As curvas de nível protegem os solos e os rios. Então, né, em terrenos íngremes, terrenos com declividade, o correto é utilizar a técnica que chama curva de nível, que é como se fosse uma camada sobre a outra, né, que seriam terraços. Esses terraços, eles acompanham a declividade do terreno, certo? Porque quando chove, a água da chuva ela vai bater nesse terreno e ela vai penetrar no solo. E isso vai evitar com que aconteça a erosão. Então, na hora que essa água da chuva ela bate, ela penetra no solo. Em um terreno que não é utilizado a curva de nível, na hora que a água da chuva ela bate no solo, ela vai levar para a parte mais baixa do terreno boa parte daquele solo, e na hora que ela leva, né, boa parte desse solo, ela também leva toda a sua fertilidade. Então, correto, né, em terrenos íngremes, né, terrenos com declividade, como é o caso das encostas da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar, o correto, né, a técnica correta para a agricultura de utilizar é com curva de nível, ok? Então, olha só, né? Como você concluiu pelo experimento anterior, infelizmente a gente não pôde fazer o experimento, eu mandei um vídeo para vocês, né? Em áreas desmatadas e de relevo íngreme, se o plantio for feito de forma incorreta, as chuvas arrastam para a parte mais baixa do terreno as camadas férteis do solo, né? Isso vai provocar erosão, tornando-o improdutivo. Então, em terrenos íngremes, né? Em terrenos íngremes ou, né, com áreas desmatadas, o correto é utilizar a curva de nível, porque se não utilizar, na hora que a água da chuva bate nesse terreno, a enxurrada vai levar para a parte mais baixa do terreno, né, as camadas férteis do solo, provocando a erosão e depois vai tornar esse solo improdutivo, tá bom? Né? Então, a gente viu, né, que lá a decadência do Vale do Paraíba vai acontecer porque os cafeicultores eles não utilizam a técnica de curva de nível. Por conta disso, né, vai acontecer uma decadência, porque o solo vai ficar infértil. Por conta, né, dessa infertilidade do solo está ficando infértil, eles vão ter, né, que expandir a produção cafeeira, vão expandir para outros lugares do Brasil, né? Outros lugares da região sudeste, no caso. Do Vale do Paraíba vai para o interior paulista, né? E também vai para o sul de Minas Gerais. Ok?
Nesse mapa, né, o que você está colorido, a gente pode ver a expansão cafeeira, né, de 1850 a 1950. A gente vê, né, que ele começa aqui no Vale do Paraíba, depois ele já começa, né, a se expandir, né, para o sul de Minas Gerais, para o interior de São Paulo. Depois a gente consegue ver, né, uma maior expansão também para o interior de São Paulo, para outras regiões do Brasil, chega também no Espírito Santo, né? Então há uma grande expansão cafeeira na região sudeste entre os anos de 1850 e 1950, ok? Então isso mostra, né, que o café era um produto muito importante para a economia da região sudeste. E o fato do café ser um produto muito importante para a economia da região sudeste, isso vai possibilitar, né, uma nova mudança que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok, aqui são atividades que a gente já fez, né? Essa imagem mostra, né, que a vegetação natural da região sudeste, antes, né, do desmatamento, era Mata Atlântica, composta por árvores altas, próximas uma das outras, uma grande quantidade de água, né? E a gente viu aqui nessa imagem, a gente consegue ver, né, duas imagens de terreno. A primeira imagem mostra, né, uma plantação sem a utilização de curva de nível. Já nessa segunda imagem a gente consegue ver a utilização da curva de nível, né, que é a maneira correta de se plantar uma camada sobre a outra, para que quando chova, né, essa água ela penetre no solo e não carregue, né, para baixo, né, para as camadas mais baixas do terreno, a camada fértil do solo. Então, isso a gente já viu e é muito importante, é um conteúdo muito importante. Nesse mapa, né, a gente vê a cobertura vegetal do estado de São Paulo entre os anos de 1850 e 1950, né? A gente vê que em 1850 havia bastante vegetação natural, já em 1950 ela foi bem reduzida, né? Lembrando que a vegetação natural do estado de São Paulo era a Mata Atlântica. Ela vai ser reduzida para que pudesse ser feito o plantio do café. Bom, aí agora a gente vai falar um pouquinho da indústria no Sudeste, né? Então, no final do século XIX e no início do século XX, o dinheiro que era gerado, né, pela exportação do café possibilitou diversas transformações na paisagem e na economia da região Sudeste. Então a gente viu que o café ele era de fato um produto muito importante para a região Sudeste. E esse dinheiro que era gerado, né, através do comércio do café, ele vai possibilitar que houvesse grandes transformações na paisagem e na economia da região Sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, vão passar a fazer uso de novas tecnologias daquela época, que estavam sendo desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos, como, por exemplo, estradas de ferro, bondes, carros, usinas de geração de energia elétrica, telégrafo, telefone e máquinas industriais. Esses produtos, né, ou esses serviços, eram coisas naquela época de uma tecnologia muito avançada. Então o dinheiro, né, que era gerado a partir do cultivo do café, né, da venda do café, vai possibilitar que esses cafeicultores trouxessem para o Brasil todas essas inovações tecnológicas. Além do mais, né, nos estados cafeicultores, as cidades surgiram rapidamente, né, e as suas capitais cresciam com a chegada de europeus, que vinham atraídos pelo trabalho nas fazendas de café. Então a gente viu que muitos europeus, né, muitas pessoas da Europa, principalmente italianos, eles vão vir para a região Sudeste para trabalhar, né, primeiro nas plantações de café, ok? Agora, né, a gente vai ver então as mudanças produzidas pelo café. Então a gente viu, né, que até que houvesse a abolição da escravidão no ano de 1888, quem fazia o trabalho nas lavouras eram os escravizados. Quando acontece, né, a abolição, os fazendeiros eles vão começar a empregar trabalhadores livres que recebiam salário. E em sua maioria esses trabalhadores eram imigrantes europeus,
principalmente italianos. Então, quando, né, é abolida a escravidão, os escravos se tornam livres, os, né, empregadores daquela época eles vão preferir contratar uma mão de obra branca, né, europeia, do que contratar aqueles ex-escravizados. Então eles vão começar a contratar imigrantes europeus, em especial italianos. Havia bastante italiano, né, para a região sudeste. Não é à toa, né, que Andradas, a nossa cidade aqui no sul de Minas Gerais, uma cidade que é produtora, né, produz bastante café, não é à toa que Andradas vai ser fundada por italianos, certo? A população nas cidades do sudeste, elas vão crescer muito, principalmente no Rio de Janeiro, né, que era a capital federal daquele período, São Paulo, que era o mais importante centro de comercialização do café, e Santos, que era o principal porto e exportador do café, certo? Então as cidades da região sudeste elas vão crescer rapidamente, mas em especial essas 3 cidades vão crescer bastante, tá? Por conta disso, por conta desse crescimento, né, desse crescimento populacional dessas cidades, essas pessoas que estavam vindo para cá, elas precisavam de moradia, de móveis, de roupas, de sapatos, de remédios, de alimentos, enfim, né? Então, por mais, né, que o brasileiro naquele período comprava muito produto importado, era preciso produzir, né, o que aquelas pessoas necessitavam, era preciso produzir produtos básicos, produtos essenciais. Então, né, para isso tornaram-se indispensáveis alguns tipos de indústrias no Brasil, e os recursos para construí-las vieram dos grandes ganhos obtidos pelo café. Então, como estava tendo bastante gente aqui no Brasil, né, bastante pessoas, bastante população, em especial na região sudeste, né, e essas pessoas, né, consomem coisas diárias como roupas, sapatos, coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né, que vai haver a necessidade de se produzir esses produtos aqui no Brasil. Então, por conta da necessidade de se produzir esses produtos aqui no Brasil, né, os brasileiros, né, as pessoas que estavam com bastante dinheiro que ganharam a partir do café, eles vão começar a investir em indústrias, tá? Eles vão começar a investir em indústrias na região sudeste. Em São Paulo e Rio de Janeiro, estava não só o dinheiro, né, que era gerado a partir do café, mas também tudo o que mais, né, as indústrias precisavam, como o mercado consumidor, né, pessoas para comprar os produtos que seriam produzidos nas indústrias, mão de obra brasileira e imigrante, né, pessoas para trabalharem nessas indústrias, também tinha energia elétrica e transporte. Então todos esses fatores possibilitaram, né, que São Paulo e Rio de Janeiro começassem a investir na industrialização, que as indústrias começassem a surgir no final do século XIX e início do século XX. Então lembre-se, a grande quantidade de pessoas que estavam morando na região sudeste, que foram atraídas, né, pelo café, para trabalhar nas lavouras de café, elas precisavam de itens, de produtos básicos para o dia a dia. Por conta disso, né, vai ter a necessidade de começar a produzir, de começar a fabricar esses produtos aqui no Brasil. Então as pessoas que estavam ganhando bastante dinheiro com o cultivo e a venda do café, eles vão começar a investir em indústrias, em especial em São Paulo e no Rio de Janeiro, ok? Bom, a gente viu, né, na época da fundação das empresas, a gente viu esse gráfico muito interessante que em 1849 o número de estabelecimentos industriais era de 35 e o número de operários era 2.929. Entre os anos de 1850 e 1889, havia 601 empresas, né, 601 indústrias e 51.243 operários, né, 51.243 trabalhadores nessas indústrias. Já entre 1890 e 1920, né, final do século XIX e início do século XX, havia 12.961 indústrias, né? E o número de operários era de 242.400
430. Então olha como que aumentou no final do século XIX e início do século XX, aumentou tanto o número de indústrias como o número de operários, né, o número de trabalhadores. Né? A gente agora vai ver um pouquinho sobre a distribuição da indústria no Sudeste do século XXI. De acordo com esse gráfico, né, a gente viu que de cada 100 indústrias no Brasil, 46,9% estão na região Sudeste, quase metade. Já 53,1% das indústrias estão nas demais regiões do Brasil. Então, né, de cada 100 indústrias no Brasil, 46,9% estão na região Sudeste. Né? Quase metade das indústrias brasileiras se encontram na região Sudeste. Já no segundo gráfico, né, a gente viu que de toda a riqueza gerada pela indústria brasileira, 58,2% é gerada na região Sudeste. Então, né, de toda a riqueza que é gerada a partir da indústria, mais da metade dessa riqueza é gerada na região Sudeste. As demais regiões do Brasil, elas geram 41,8%, né, da riqueza a partir da indústria. Então, a região Sudeste, né, gera mais da metade da riqueza industrial do país. Um outro gráfico que a gente viu que também é bastante interessante, que é sobre a distribuição das indústrias e da riqueza gerada por elas. De cada 100 indústrias da região Sudeste, 26,5% estão no estado de São Paulo. Então lembre-se, a região Sudeste, né, tem 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, né, desses 4 estados da região Sudeste, 26,5% de cada 100 indústrias estão no estado de São Paulo. Os demais estados da região Sudeste, né, têm 73,5%. Então isso mostra que o estado de São Paulo é o estado mais industrializado na região Sudeste. Tá? Além do mais, a gente viu que da riqueza gerada pela indústria na região Sudeste, 31,3% é gerada no estado de São Paulo. Os demais estados da região Sudeste, eles geram 68,7% da riqueza, né, gerada pelas indústrias dos estados da região Sudeste. Então, a região Sudeste, né, na região Sudeste, dos 4 estados que compõem a região Sudeste, o estado de São Paulo é o que tem mais indústrias e é o que gera mais riqueza, tá bom? Além do mais, né, a gente viu também as principais áreas industriais do Sudeste. Da capital do estado de São Paulo, a gente viu que tem a Grande São Paulo, ou região metropolitana de São Paulo, que ela reúne 39 municípios que são vizinhos à capital em intenso processo de fusão física e econômica. Então, a Grande São Paulo, né, que é toda essa região aqui, são 39 municípios, né, que eles estão unidos à cidade de São Paulo de forma física e econômica. Tá? Essas, onde está de roxo, é a mancha urbana, que são, né, onde esses municípios, apenas uma rua separa um para o outro, né, então eles são próximos, eles são fundidos fisicamente. E os outros municípios, né, eles têm alguma ligação com a cidade de São Paulo, econômica ou fisicamente, certo? A gente viu, né, que São Paulo, o ABCD paulista, que é Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, mais o Porto de Santos, eles formam a região mais industrializada do nosso país. Certo? É a área mais industrializada, né? Onde gera mais indústrias do nosso país. Porém, a gente viu, né, que depois de 1980, a cidade de São Paulo vai começar a enfrentar alguns problemas que vai deixar a produção industrial mais cara. E esses problemas vão ser um trânsito muito intenso, vai ser o alto preço, né, de terrenos para que surgissem novas fábricas, os salários vão estar sendo mais altos do que em outras regiões do país, então vai ficar muito caro, né, para o dono de uma indústria, os impostos vão começar a subir,
vai ter muita enchente, né, provocada pelas chuvas no verão, e também, né, vai ter o risco de falta de água. Então esses problemas, né, vai fazer com que muitas indústrias elas começassem a migrar, a sair, né, da cidade de São Paulo e começassem a se instalar, né, ao longo das rodovias que atravessam o estado. Por conta, né, que nas cidades, né, que ao longo das rodovias que atravessam o estado de São Paulo, eles vão oferecer custos mais baixos de produção, como um aluguel mais barato, mão de obra mais barata e impostos mais baratos. Além disso, vai ter uma mão de obra qualificada devido, né, às boas condições de ensino que tem, né, no interior e também, né, por conta de um mercado consumidor com alto poder aquisitivo, que vai possibilitar que essas pessoas comprassem bastante produtos. Além do mais, né, a gente viu também um pouquinho sobre o estado do Rio de Janeiro. A gente viu que o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado mais industrializado do nosso Brasil, né? E assim como São Paulo, né, a industrialização no Rio de Janeiro, ela vai se iniciar no final do século XIX e ela também está ligada ao café. Os ganhos, né, obtidos a partir do café vai possibilitar que as indústrias no Rio de Janeiro começassem a surgir. Né, no século XIX, a cidade do Rio de Janeiro, né, ela foi capital do Império e ela vai ser capital da República até a construção de Brasília. Então, né, na época, né, era um dos municípios mais populosos do país, era o município mais populoso do país, né, e seus habitantes eles formavam um significativo mercado consumidor. Então, os habitantes eles compravam bastante, né, lá no estado do Rio de Janeiro. Além disso, contava com um importante porto, pelo qual eram exportado parte da produção cafeeira, né, que era vendido para fora, e também por onde chegava máquinas importadas para as indústrias que estavam surgindo e as manufaturas para a população. Então, o Rio de Janeiro, né, a industrialização no Rio de Janeiro, né, ela é possibilitada a partir dos ganhos obtidos pelo café, igual no estado de São Paulo, e também, né, tinha um mercado consumidor, tinha bastante pessoas na cidade do Rio de Janeiro, e o fato de ter bastante pessoas na cidade do Rio de Janeiro vai fazer com que tivesse um mercado consumidor bastante significativo, ou seja, bastante pessoas para comprar os produtos que seriam produzidos na indústria do Rio de Janeiro, tá? Bom, então, da mesma maneira que vai ocorrer em São Paulo, o crescimento da cidade do Rio de Janeiro ao longo do século XX fez com que as indústrias se espalhassem pelas cidades vizinhas. Então, ao longo do século XX, né, o crescimento do Rio de Janeiro vai fazer com que as indústrias elas começassem a se espalhar, né, pelas cidades vizinhas à cidade do Rio de Janeiro. No Vale do Paraíba Fluminense vai ter a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, certo? Isso vai impulsionar a criação de várias indústrias no setor metalúrgico. E também na década de 1970 vai ser encontrado petróleo no litoral norte do Rio de Janeiro, né? E em Macaé vai se tornar a sede das operações da Petrobras, uma das mais importantes indústrias brasileiras, tá? E de lá para cá, a cidade vai receber milhares de empresas, a sua economia vai se expandir e a população vai crescer ainda mais, tá? Desde então, o Rio de Janeiro vai se tornar, né, o estado brasileiro que mais produz petróleo, tá? E isso vai fazer com que a economia crescesse bastante e que gerasse bastante emprego. E por fim, né, no sul do estado tem o porto de Itaguaí, que é por onde são exportados minérios, grãos e outras mercadorias, certo? Bom, pessoal, então essa vai ser a nossa revisão, certo? Para que a gente vai fazer na prova. Não tem nada, né, que a gente não tenha estudado, que a gente não tenha visto, que vocês não tenham conhecimento. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e principalmente que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido, né, o conteúdo. Lembrando, então, que a avaliação está disponível no plural, das 7 da manhã até as 23h59. Eu vou estar disponível também, né, pelo ClassZap ou pelo plural, caso vocês tiverem alguma dúvida. Certo, pessoal? Então, né, como eu disse,
Espero que vocês tenham entendido, mas acima de tudo que vocês tenham gostado, mas acima de tudo que vocês tenham entendido. Certo, pessoal? Então, bom estudo, boa prova e até mais!